Hoje nós vamos falar sobre o fenômeno K de Kulagna, a mulher que pode ter provado para os cientistas que é possível a mente agir sobre a matéria sem o contato físico. Eu sou a Sara Braga e este é o 5º Minutos de Saber do programa Verdades e Mentiras. Neila Sergeyevna Mikhailova, ou Niniel Sergeyevna Kulagna, nasceu em Leningrado, na antiga União Soviética, em 30 de julho de 1926. Aos 14 anos, ela se alistou no Exército Vermelho para combater a invasão alemã e se tornou operadora de rádio num regimento de tanques de combate. Lá ficou até os 19 anos e recebeu a Medalha do Mérito e a Medalha pela Defesa de Leningrado e foi promovida a sargento. Então, gente, essa é a nossa Niel, né, Felipe? Sim. Qual é a história que tem em torno dessa pessoa? Niel é um personagem que marcou a história da parapsicologia, da psicobiofísica e também do científico espiritualismo, porque dizem que ela pode ter sido a primeira a ter sido levada ao laboratório para testar supostos fenômenos psíquicos, né, fenômenos psi, que ela produziria. Né? Essencialmente, dizem que ela começou a manifestar isso ainda jovem. Ela dizia que herdou alguns talentos da mãe. Né? Dizia que herdou alguns talentos da mãe. Mas, segundo o marido dela, o Viktor Kulagin, num livro que ele fez em 1991, a história é um pouco mais complexa do que isso. Diz ele que quando ela estava no hospital, né, ela estava internada numa época no hospital, e ela fazia costura para passar o tempo, diz ele que ela conseguia colocar as mãos num saco de linhas e ela identificava a cor das linhas sem vê-las. Olha só. E ela teria descoberto isso depois de saber de umas demonstrações feitas por uma outra russa chamada Rosa Kuleshova. Né? Inclusive, gente, aqui no canal tem um programa inteirinho sobre a Rosa Kuleshova. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês, confiram depois. Muito legal. Pois é, e assim então teria começado. Aí, ela, quando voltou para casa, parece que ela e o marido começaram a treinar. Isso acharam interessante, começaram a treinar, viram que de fato ela possuía um dom excepcional. Porém, apareceram outros dons, né? E ela acabou descobrindo que ela tinha talentos ainda mais extraordinários do que a chamada percepção dermoótica, né? Que é a capacidade de identificar cores, letras e tal, com a ponta dos dedos. E foi assim que o Viktor Kulagin e ela resolveram procurar ajuda médica. Por quê? Porque verificaram que ela tinha a capacidade de produzir fenômenos de psicocinese e de telecinese. A diferença? Bem, a telecinese é o movimento ou levitação de objetos por pura ação mental, sem intervenção física. Já a psicocinese é a influência mental sobre objetos e sistemas físicos sem o uso de energias físicas. Ou seja, a telecinese envolveria inclusive o fenômeno bastante extraordinário e que muitos não acreditam seja possível, da levitação de objetos. Dizem que a Niel tinha a capacidade também de levitar objetos. Eu vi alguns vídeos, né? Tem bastante vídeos sobre ela no YouTube. Gente, são impressionantes. São realmente impressionantes. Ela com os cientistas. Depois vocês dão uma procurada aí, porque vale a pena. Bom, o que dizem, né? As histórias, né? E os trabalhos biográficos sobre ela, inclusive o livro que o marido dela fez, Viktor Kulagin, que mais de 30 cientistas tiveram a oportunidade de fazer experiências com ela, inclusive 2 prêmios Nobel. Bom, a Niel dizia que na infância tinha observado, quando ela ficava muito nervosa, muito estressada, os objetos parece que se movimentavam nas imediações dela. Né? Teria sido talvez os primeiros sinais de uma telecinese ou de uma psicocinese ali, né, acontecendo. Depois, quando ela já estava com o marido fazendo aqueles testes lá com as cores de percepção dermoótica,
isso voltou a acontecer. E, claro, né, o interesse de ambos foi aguçado. Quando levaram isso ao conhecimento do médico, ele ficou impressionado quando percebeu que ela, de fato, tinha uns dons um tanto incomuns. Assim nasceu, então, a lenda de Niniel Sergeyevna Kulagina como um fenômeno psicocinético e telecinético, né? Agora, o bacana é que ela era submetida a testes que aparentemente eram muito rigorosos, apesar das críticas que surgiram depois, né? O Dr. Eduardo Naumov, por exemplo, costumava escolher vários objetos, caixa de fósforo, caixa de charuto, palitos de fósforo, e colocava esses objetos cobertos com uma caixa de acrílico transparente e pedia para que ela tentasse movimentar esses objetos. Em vários filmes que fizeram com ela, nós podemos ver a Nina movimentando assim as mãos e fazendo os objetos terem um deslocamento que aparentemente seria sobre a ação psicocinética. Surgiram muitas críticas, né? Dizendo que ela usava fios, que isso era uma pilantragem, que ela estava enganando os cientistas. Porém, como nós dissemos antes, vários cientistas tiveram a oportunidade de fazer testes assim com ela e diziam que tomavam as precauções para que fraude não acontecesse. Inclusive, um desses testes psicocinéticos foi com o coração de uma rã recém-extraído, né? Ah, sim. Eles arrumaram uma solução para manter o coração vivo por mais ou menos 1 hora e cobriram, né, com a tal caixinha acrílica e foram observar o que ela poderia fazer com aquilo. Uhum. Em mais ou menos 7 minutos, ela parou o coração da rã. Então, um médico que estava junto, um cientista meio cético, obviamente, falou, não, peraí, faz comigo, né? Porque tá difícil de acreditar nisso aqui. Faz comigo. Monitoraram cardiologicamente os dois, né? Puseram os fiozinhos e ela fez com o cientista e foi um assombro total, porque ela também elevou muito a frequência cardíaca dele. Ele começou a sentir-se mal, tiveram que parar o experimento aí. Pois é, e coisas assim repetiram-se, né? Muitas e muitas vezes. Em 68, né, um fotógrafo chamado, deixa eu ver, o nome dele acho que era Vladimir Bogatirev, esse fotógrafo conseguiu um registro que rodou o mundo. Foi realmente assim uma bomba, né, porque mostraria a Niniel levitando uma bola de ping-pong. Então nas imagens a gente vê essa bola no ar. Essa foto é né? famosa. Essa foto é muito famosa, né? E essa foto desencadeou uma verdadeira revolução. Por quê? Porque na época ainda tinha aquela Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, naquela competição científica, tecnológica e tal. Os americanos começaram a ficar preocupados em saber se aquilo era verdade ou se aquilo era mentira. Porque muitos estavam especulando que isso era apenas um blefe, que os soviéticos estavam fazendo isso tudo com uma armação para mostrar para os americanos que eles tinham conhecimento de um poder que os americanos não tinham ainda. E isso, inclusive, fomentou que entidades como a CIA, né, a famosa Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, passasse também a investir em pesquisas parapsicológicas para ver se teria também alguém nos Estados Unidos com essa mesma capacidade da Niniel Kulagina. Enfim, foi um furor. Porque se por um lado, né, começaram a especular que isso poderia ser simplesmente uma armação, uma farsa para impressionar e pressionar o governo dos Estados Unidos, né, outros começaram a discutir a estranha participação de grandes nomes da ciência que emprestavam os seus nomes a esses testes com a Niniel Kulagina, né? Existem documentos. Os críticos falam que é muito estranho porque não publicaram nenhum trabalho nos grandes periódicos científicos, né, sobre os resultados feitos com a Niniel Kulagina. Por outro lado, se essas experiências eram direcionadas para fins militares, e de fato a Niniel foi testada em entidades que pertenciam às Forças Armadas da União Soviética, eles não publicariam isso em periódicos comuns de ciência. Isso ficaria secreto. Isso seria ultra secreto, né? Então, não haveria divulgação pública. Com certeza. De modo que o debate ficou muito duro entre crentes e descrentes, entre céticos e aqueles que defendiam a realidade dos fenômenos da Niniel Kulagina.
a polêmica foi tremenda, né? E chegou a tal ponto que vários estudiosos, né, até de outros países, quiseram tentar descobrir, né, o que era verdade e mentira nisso tudo. Um dos que teve a sorte de chegar a Niniel Kulagina foi um famoso parapsicólogo tcheco chamado Zdeněk Rezdak. E ele assegura que tomou todas as medidas possíveis para evitar qualquer tipo de truque, qualquer tipo de embuste, né? Ele, por exemplo, examinava a Kulagina, todos os objetos que eram usados nas experiências eram testados, eram verificados se não tinha imã, se não tinha fio e tal. Eles mudavam de posição na mesa, nunca deixavam que pessoas conhecidas ficassem próximas a ela para não ajudarem ela em nada. Enfim, e filmaram tudo. E, eles tomavam cuidados assim impressionantes para que nenhuma fraude fosse feita. Diante disso é complicado ser fraude. Sim, é bastante difícil. Mas mesmo assim, os detratores continuaram dizendo que isso tudo era uma palhaçada, que ela enganava os pesquisadores, como se todos eles fossem idiotas, né? Todos aqueles médicos, parapsicólogos, engenheiros, 2 prêmios Nobel, fossem todo um bando de idiotas. E, não, mas isso pode ser feito por truque de mágica. Sim, alguns daqueles fenômenos nós podemos reproduzir, sim, através do ilusionismo. Alguns. Outros, porém, não dá para fazer. Não dá. Por exemplo, movimentar objetos, levitar, dá para fazer de alguma maneira, sim, através do ilusionismo. Mas dizem que a Niniel várias vezes demonstrou diante de cientistas que ela fazia emanar uma luminância da palma das mãos. E ela conseguia agir à distância sobre o organismo das pessoas. A 1 metro, mais ou menos, ela conseguia fazer as pessoas sentirem calor, terem queimaduras na pele, né? Fazia a pele das pessoas ficarem avermelhadas. Enfim, muitas coisas aconteciam que nós, ilusionistas, sob controle científico, não teríamos condições de fazer. Né? E uma série de outros fenômenos que foram registrados e documentados através das experiências com a Niniel Kulagina. Certamente, a coisa mais marcante de tudo isso, e que nos faz pensar sobre essa coisa de ser fraude ou não, é que, dizem os pesquisadores, que ela sofria muito com essas experiências. Ela sofria, por exemplo, com rápida perda de peso, redução da pulsação, palidez, elevação do açúcar no sangue, esgotamento cardíaco. Enfim, ela submeteu-se a essas experiências durante 20 longos anos, até o fim da vida. Felipe, complicado, né? Muito, muito triste, né? Uma história bonita e ao mesmo tempo muito triste, né? Já chegando perto do fim, né, o jornal Pravda, que era o principal jornal da União Soviética, acabou acusando a Niniel como charlatã, dizendo que ela usava de fios, de ímãs e tal, para fazer esses fenômenos. O que também, por tabela, ofendia todos aqueles cientistas que tinham feito essas experiências com ela. Como assim, né? E nessa época ela estava doente, ela já não estava bem e tal. Dizem até que ela faleceu por causa do esgotamento desses fenômenos. Dizem que foi por causa disso, né? Eu não tenho certeza e não encontrei confirmação disso, né? Mas o interessante é que o jornal Pravda a acusou de fraude, e em Moscou, no dia 14 de dezembro de 87, o Dr. Eduard Naumov foi um dos cientistas que esteve diante de um tribunal para defender a Niniel Kulagina, porque ela entrou com um processo contra o jornal, entendeu? Para se defender dessas acusações. E a justiça deu a ela ganho parcial, porque vários cientistas russos, esses que fizeram com elas as experiências, claro, sentindo-se, né, ultrajados, foram em defesa dela, então ela teve vitória parcial nesse processo judicial contra o jornal Pravda. Ela veio a falecer em 11 de abril de 1990 como heroína da Rússia, né? Agora, os críticos falam, mas o Dr. Eduard Naumov, aquele mesmo que usava o aquário de acrílico para fazer os testes, acabou preso. Ele foi preso depois disso. Sim, mas ele foi preso por outras razões. Não foi preso por fraude, nada disso. Foi preso por questões políticas, né? E, então, as pessoas que tentam ridicularizar tudo que aconteceu na vida dela,
muitas vezes são muito injustas, né? E não são fiéis aos fatos históricos. Eu não estou aqui dizendo, até porque eu não vi, eu não estava lá, que tudo que falam é verdade. Mas também não posso dizer que tudo que falam é mentira. Eu acho que compete a nós, pesquisadores, tentarmos ir atrás dos fatos. E o que nós sabemos, sem nenhuma sombra de dúvida, é que Ninéu Kulagina marcou a história da parapsicologia, marcou a história das pesquisas psíquicas, e nós, científicos espiritualistas, ficamos muito felizes com o surgimento dela e com toda essa polêmica que foi criada ao redor dos dons psíquicos da Kulagina. Pelo menos gerou excelentes debates e foi muito positivo para a evolução do científico espiritualismo. Gente, esse programa foi um dos meus favoritos, excelente mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Por gentileza, né, como eu sempre peço a vocês, deixe o seu like, ative o sininho para as futuras notificações, inscrevam-se aqui no canal, ainda vem, como sempre, muita coisa bacana para vocês. Gente, muito obrigada pela sua participação, um grande abraço e até o programa da semana que vem. Felipe, muito obrigada. Obrigado, Sara. Olha, não esqueçam de fazer os seus comentários, tá? Isso é sempre muito importante para que a gente possa continuar nesse projeto. Aliás, você que tem acompanhado o programa Cultural Maravilhas e Mistérios, pode também contribuir para que a gente possa avançar nas pesquisas, nas investigações, adquirir mais material, porque tudo isso é caro, é custoso, né? Então, toda e qualquer ajuda que você puder nos dar será bem-vinda de coração. E certamente você vai ter algum retorno dessa ajuda. Isso eu posso garantir. Até a próxima. Tchau, gente.